Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Meu nome é Cleo, eu sou um designer de identidades visuais e hoje eu queria falar um pouco sobre como você alinha objetivo de negócio e estratégia visual. E eu tô fazendo isso, cara, porque eu começo a perceber que na medida que eu estou me inserindo mais dentro do campo do empreendedorismo, conversando mais com empreendedores, tendo mais contato com o campo mesmo e estudando mais sobre empreendedorismo, eu começo a perceber que quando a gente fala sobre comunicação entre criativos e empreendedores, cara, existe um abismo aqui na diferença entre o que essas pessoas estão falando, e embora muitas vezes eles não percebam que eles estão falando coisas diferentes, são coisas completamente diferentes. Quando a gente fala, por exemplo, cara, sobre mercado saturado, a gente tem uma conversa que o empreendedor às vezes ele vai falar assim, pô, cara, eu tô criando uma marca nova, eu tô entrando no mercado saturado, e eu espero alcançar. Meu objetivo é alcançar destaque dentro desse mercado saturado, mesmo que eu seja uma marca nova. Quando um criativo, na grande parte das vezes, né, quando um criativo ele escuta isso, cara, ele pensa assim, beleza, diferenciação visual. Só que por mais próxima que essas duas coisas aqui estejam, cara, não necessariamente elas significam a mesma coisa. Porque quando a gente fala sobre diferenciação visual você consegue alcançar simplesmente sendo diferente, cara. Você pode fazer uma pesquisa ali sobre o mercado, tentar entender quais são os padrões que aquele mercado utiliza, como por exemplo paleta de cor, formas e etc. Estudar um pouco sobre psicologia das cores e baseado nessa pesquisa você cria uma proposta diferente do que o padrão utiliza. Mas isso não significa, cara, que essa pessoa vai conseguir destaque em um mercado saturado só porque ela é diferente. São coisas distintas. Então, quando a gente pega, por exemplo, cara, um empreendedor falando sobre destaque em mercado saturado, ele está pensando muito além de diferenciação visual. E não só isso, cara, ainda que na cabeça dele ele tenha pensado diferenciação visual como a solução mais prática, que muitas vezes de fato é, você ser diferente, cara, não significa que você vai ser bem aprovado pelo público. Então, assim, você pode fazer uma pesquisa de mercado ali sobre psicologia das cores, os padrões que são utilizados de cores, formas e padrões ali pelo mercado, criar uma coisa diferente e ainda assim você pode não atingir o público desejado. Então, quando a gente fala, cara, em destaque em mercado saturado, por exemplo, alinhado com uma estratégia visual boa, cara, ele precisa superar todos os obstáculos que o negócio tem utilizando a linguagem visual. Então, quando a gente fala sobre mercado saturado, cara, você tem que. Beleza, você tem que ser diferente, mas você precisa alcançar um público específico. Você precisa ser funcional, cara, principalmente se ele estiver sendo uma marca nova. Ele vai precisar que essa marca ela seja fácil de manipular, considerando que a chance que ele não vá ter um time de designer operando ali o tempo todo é muito grande. Então essa marca ela precisa funcionar e tal. E existe uma série de cuidados, cara, que você precisa ter, mas a não ser que você perceba que essa diferença, cara, não é simplesmente uma diferença de linguagem, não é simplesmente uma questão semântica, você não vai conseguir quebrar esse padrão. Então é necessário que a gente entenda que a nossa linguagem precisa ser aprimorada, mas não simplesmente utilizar os termos técnicos corretos, mas compreender em profundidade o que a pessoa está tentando falar. Então, se a gente tem contato com um empreendedor, por exemplo, cara, não necessariamente ele vai saber utilizar o melhor termo, mas nós, enquanto designers, principalmente considerando que nós somos profissionais da linguagem visual, mas nós somos, a gente precisa desenvolver uma estratégia tanto para compreender quanto para traduzir esse problema, né, e transformar isso em uma solução posteriormente. E cara, qual que é uma forma que a gente pode solucionar isso? Isso é uma forma que eu particularmente tenho usado. É você tentar criar uma tabela, cara, ou um fluxograma, chama como você quiser, mas que seja um fluxograma onde tenha objetivo de negócio e solução. Isso é uma ideia que eu tirei do livro, ele chama Briefing, Gestão de Projetos. Mas o que acontece, cara? A sugestão dele é a seguinte, que você sente ali com o seu potencial cliente, né? Independente aqui da via, tá, gente? Tanto se você é empreendedor, se você é designer. Mas que você sente com essa pessoa ali
e vocês conversem. Cara, beleza, quais são os seus objetivos de negócio? Ah, o meu objetivo de negócio é ser o número 1 da minha cidade dentro de tantos tempos. O meu objetivo é, sei lá, alcançar um nicho X específico dentro de tanto tempo. Ah, não, o meu objetivo é que daqui a 3 anos eu consiga expandir isso para mais 2 estados. Então você vai fazer uma lista de todos esses objetivos de negócio e do lado, cara, você vai criar uma lista de potenciais soluções para todos esses objetivos. Naturalmente isso vai variar de campo para campo, né? Mas se você é um designer gráfico, por exemplo, cara, você vai propor soluções visuais para todos esses problemas. Você pode colocar do lado, você pode fazer um fluxograma, como eu disse, você pode fazer uma tabela do jeito que você quiser. Mas o interessante é que para cada objetivo de negócio, você consiga pensar uma solução visual. Eu vou colocar aqui na tela um projeto que eu estava fazendo. Esse projeto não é um projeto de cliente, tá, gente? Isso é um projeto pessoal. Era, na verdade, um projeto de um desafio que eu estava fazendo. E vai ficar mais fácil, porque, por exemplo, se você coloca ali que o seu objetivo, cara, é ser o número 1 da cidade, ser a maior referência da sua cidade, tudo, você pode considerar, por exemplo, criar materiais que eles têm um alto potencial de viralização. Cara, por que que isso é uma solução visual interessante? Porque nem sempre a viralização ela vai ser benéfica, cara, mas em muitos casos a viralização ela pode ser benéfica. Porque quando a gente pega e fala sobre marketing, principalmente quando a gente está falando sobre esse marketing que a galera faz, eu não sei se vocês já repararam, né, cara, mas tem muita marca que vai fazer, sei lá, um banner no meio da rua, às vezes ele mete um banner atrás de um ônibus e coisas do tipo. Geralmente a intenção aqui, gente, não é necessariamente vender, a intenção é se fazer conhecido. Então, se você faz uma coisa ali que tem esse potencial de visualização, cara, a chance daquele material ali se espalhar pela internet, uma pessoa tirar foto, mostrar para outras pessoas é muito maior. E esse objetivo seu, cara, de se fazer conhecido, ele vai ser alcançado muito mais rápido. Então, quando a gente pega, por exemplo, algumas marcas, eles usam a estratégia, por exemplo, da comédia, cara. Eles tentam colocar uma coisa ali engraçada. Hoje em dia tem sido muito utilizada a questão dos memes, né, como parte da estratégia visual. Por quê? Porque isso tem um alto potencial de viralização. E isso funciona, de fato, para muitas marcas. É claro que você vai ter que alinhar isso com o objetivo, né, e no momento específico ali que a sua marca está. Mas esse é um exemplo. Outro exemplo que eu coloquei nessa tabela aí é que uma marca que tenha esse objetivo, cara, de alcançar aí os primeiros lugares dentro de X tempo, elas podem ter uma marca que seja pertinente para o brand play. Isso é um termo que o Martin Neumeier cunhou, né? Ele utiliza no livro Zeg, né? Que ele fala ali sobre como algumas marcas podem se destacar, até mesmo em mercados saturados, etc. E ele utiliza esse termo brand play. O que ele está querendo dizer, cara, é uma marca que ela possua elementos que sejam fáceis de utilizar em campanhas distintas. Eu vou colocar dessa forma. Talvez não seja a melhor forma, mas eu vou colocar dessa forma. Então, cara, eu enquanto designer, por exemplo, utilizar uma marca que tenha elementos visuais que eles podem ser facilmente recicláveis, elementos visuais que eles possam servir para propósitos distintos, que a pessoa ela possa usar isso no outdoor, mas que a pessoa possa usar esses elementos visuais numa rede social, que essa pessoa possa usar esses elementos visuais dentro de uma embalagem. Então, esses elementos visuais, esses são elementos que eles possam ser reaproveitados e eles acabam sendo pertinentes para diversos planos específicos que a pessoa vai aplicar ali em diferentes campos, com diferentes finalidades. Então, basicamente, é você ter um material que ele seja pertinente para você fazer divulgação, para você, enfim, fazer marketing no geral e etc. E, cara, e aqui, por mais que a gente rode, por mais que a gente fale, eu posso aqui ficar te dando outros exemplos e tudo, mas não tem jeito, cara. E aqui a gente entra em outro conflito que a gente costuma ter nessa questão da comunicação entre o criativo e o empreendedor, que é sobre o briefing. Cara, o briefing ele continua e provavelmente ele vai continuar sendo um dos materiais mais importantes em qualquer projeto. O briefing, muita gente acredita que ele serve simplesmente ali para gastar tempo, né, cara? Não, é só para enriquecer o processo, mas na verdade ele não é. O briefing ele tem múltiplas finalidades, e inclusive nesse livro que eu citei mais cedo, né, que é o briefing, ele cita algumas dessas finalidades, cara. O briefing ele vai servir sim
para a pessoa compreender mais sobre o projeto. Mas o brief ele pode servir até mesmo como um documento, cara, para você ali reforçar em relação a prazos, para você reforçar em relação a objetivos. O brief ele pode servir como um documento de, sei lá, de prova, cara, caso você tenha algum problema, entendeu? Que o designer não te entregou uma coisa que você tinha especificado. Pô, cara, você pode conferir lá, será que no briefing aqui tem alguma parte desse documento que fala que o cara tinha que me entregar um cartão de visita, que a gente estava discutindo sobre cartão de visita nesse briefing. Tava marcado lá que eu queria isso, mas o cara não me entregou. Entendeu? Você pode utilizar isso como documento, enfim, existem outras finalidades para o brief. Mas de qualquer forma, cara, o brief ele é o documento mais enriquecedor para qualquer marca, porque ele é literalmente o fundamento. Se você não tem isso aqui, cara, você pode tirar para qualquer lado. O brief ele serve justamente para você criar esse fundamento e estabelecer alguns objetivos, e você vai se pautar a partir disso. Então, se você ou o designer está fugindo do objetivo inicial do projeto, cara, você tem o briefing como esse material de referência. Pô, cara, mas olha o que a gente tinha discutido no briefing e tal. Então, tanto um lado quanto o outro, cara, a gente precisa aprimorar a nossa linguagem e a gente precisa criar estratégias para que a gente consiga criar realmente essa ponte. E eu atualmente acredito que essa questão da tabela, cara, é uma parada realmente revolucionária. Ela ajuda muito a solucionar esse problema, porque o empreendedor ele consegue falar na linguagem dele, do dia a dia dele. Pô, meu objetivo é X, Y, Z. Ele está acostumado com isso, ele fica fazendo planejamento de negócios, ele conhece sobre o mercado, ele tem as expectativas dele, ele sabe aonde ele quer chegar. E o design, em contrapartida, cara, na sua expertise, ele precisa olhar aquele problema ali e encontrar uma solução visual para aquilo ali. Então, dessa forma, a gente consegue conectar os dois pontos e essas pessoas elas conseguem ter uma comunicação muito mais plena. Inclusive, se você precisar de um design, se você quiser fazer o redesign, criar uma marca nova, aprimorar algum documento, eu vou deixar os meus contatos aqui embaixo, você pode entrar em contato comigo. Aqui tem um link do meu WhatsApp, tem um link do meu Instagram e etc, das minhas redes sociais. Mas se você também considerar que alguma outra pessoa que você conhece pode encontrar alguma utilidade nesse vídeo, considere compartilhar com ela também, independente se ela é designer, se ela é um empreendedor, se ela é as duas coisas. Porque isso ajuda o meu canal, talvez ajude a pessoa também. E considere também curtir esse vídeo aí, como eu disse, compartilhar com alguém, porque isso também pode me ajudar muito. É isso aí, galera. Eu espero ver vocês no próximo vídeo.